Deus tem objetivo para a vida de cada um de nós. E tudo que o inimigo vai tentar fazer, exatamente, ele vai tentar de todas as formas, é impedir que você alcance os objetivos que Deus tem para a tua vida. Você nasceu porque Deus permitiu, você vive porque Deus permitiu, e você precisa crer que você está vivendo porque Deus tem um propósito para você aqui. Você não está vivendo por acaso, Deus tem um propósito, e Ele, com certeza, o Senhor, Ele vai te dar armas para que você possa superar toda a investida do inimigo, que vai tentar de toda força impedir que você alcance o que Deus tem para você. Se você está entendendo, você diga bem forte, amém. Nada vai adiantar o esforço do inimigo. Eu quero já te tranquilizar por isso, que nada vai adiantar a força do inimigo. A única pessoa que pode atrapalhar você de alcançar os objetivos que Deus tem para você é você mesmo. Diga assim, olha, a única pessoa que pode atrapalhar que alcance os objetivos de Deus sou eu mesmo. Porque ainda que o teu inimigo, o inimigo comum de todos nós, ainda que ele tente fazer isto, nada vai adiantar o esforço dele, porque nós, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nada impede Deus agir. Se você entende, diga, estou entendendo isso. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz isso: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então é necessário que a gente esteja no centro do mover de Deus, no centro da vontade de Deus. É necessário que a gente entenda que a gente precisa estar cumprindo os propósitos, ou seja, a direção de Deus. É o Senhor que vai nos levar a superar todas as resistências de Satanás, porque Jesus nos garantiu uma coisa. Lá em Mateus capítulo 16, no versículo 18, ele diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Em nome de Jesus, nessa noite, eu profetizo para você que está aqui e para todos quantos estão nos assistindo aí pela internet: as portas do inferno, elas não prevalecerão contra você. As portas do inferno não prevalecerão contra você. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Está entendendo? Diga amém. O texto que nós estamos vendo aqui está falando da cidade de Jericó, que era um grande obstáculo. Essa cidade era um grande obstáculo para que o povo de Deus, o povo de Israel, pudesse alcançar as promessas que Deus havia dado a eles. Deus havia prometido uma grande terra, uma terra abençoada. Quando Moisés chega com o povo até antes do Jordão, e Deus fala com ele que ele não vai atravessar, é Josué quem vai atravessar, e ele passa o bastão para Josué, e Josué sabe que agora ele tem uma grande responsabilidade de entrar, pisar na terra prometida. Mas ele sabia também de uma grande outra responsabilidade, que nada que Deus nos dá é de graça, sempre tem um preço a pagar, sempre tem alguma coisa a fazer. Deus trabalha com condicional. Olha, eu vou abençoar você se você, olha, eu vou abençoar a tua casa se você, eu vou abençoar a tua família se você. Deus sempre tem uma condicional, e eu já expliquei isso a você aqui. Eu já expliquei por que Deus tem essa condicional, porque Deus sabe que tudo que é de graça, tudo que vem muito fácil para a vida da gente, a gente não valoriza. A gente só valoriza aquilo que a gente lutou para conseguir. Por isso, quando Josué entra com a turma e todo mundo festejando aquela terra, eles se deparam com uma muralha enorme da cidade de Jericó. A cidade era imbatível. Na verdade eram duas muralhas, né? Eu não quero entrar aqui com termos técnicos aqui, porque a gente fica muito enjoado quando a gente começa a falar, tem 10 metros de altura, 4 não sei de quê, mas eram duas muralhas enormes, uma externa, ou seja, se alguém com
conseguisse derrubar a muralha externa, teria que enfrentar uma outra muralha interna. Então era uma cidade realmente que não tinha como entrar nela, humanamente falando. Era uma cidade, era um local que realmente não tinha como falar assim: olha, nós vamos tomar isso aqui. Como é que nós vamos superar isso que é o insuperável? Eu imagino quando Josué olhou para aquelas muralhas, aquela cidade tinha lá 34 quilômetros, metros quadrados, ou seja, tem 34 quilômetros de metro quadrado. Então aquela muralha toda, eu fico imaginando eles ali, diante daquela muralha. O que a gente vai fazer aqui? E Deus falou: vocês vão tomar essa cidade. Sim, nós vamos tomar a cidade, beleza. Gente, Deus falou que a gente vai tomar a cidade. Ei, peraí. Era algo, humanamente falando, insuperável. Mas agora a gente está vendo uma coisa interessante aqui, porque geralmente a gente pega um texto onde o povo de Deus está sitiado, o inimigo está ao redor e o povo de Deus cercando. Agora não, nós estamos vendo o povo de Deus lá fora e o inimigo sitiado, o inimigo fechado, portas fechadas. Quando eles souberam que o povo de Deus, o povo de Israel estava chegando, deram ordem lá dentro de Jericó: fechem todas as portas, ninguém sai, ninguém entra, nós vamos ficar aqui dentro dessas muralhas. Olha o inimigo lá acuado dentro daquela cidade. Estava para se confirmar um negócio que se confirma também na vida de cada um de nós aqui: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Talvez você esteja numa situação tão difícil que você fala: pastor, mas está difícil o negócio. E tem muita gente que pensa que é o diabo que só está forçando a porta da casa da gente, forçando a porta da gente. Não, Jesus está falando o seguinte: quando você tem a vida dele, a unção dele, é você quem vai forçar a porta de Satanás para falar: olha, eu vim pegar tudo aquilo que você me roubou. Satanás tem roubado muita coisa da gente. Satanás tem roubado as famílias, tem roubado a alegria dentro das casas, tem roubado a força de vontade de melhorar dentro das casas. Quantas pessoas estão enfraquecidas porque Satanás enfraquece a força de vontade das pessoas? Satanás, ele vai roubando aos poucos. Ele não faz desaparecer grandes coisas, porque se fizer desaparecer grandes coisas, as pessoas percebem isso. Mas se aos poucos ele for roubando, as pessoas não percebem. Por quê? Porque vai aos poucos. Ele vai roubando a alegria de um casamento, ele vai roubando a comunhão de um casamento, ele vai roubando a alegria de estar convivendo, esposo com esposa, filhos com os pais com os filhos. Ele vai roubando um pouquinho a alegria das pessoas de virem à casa do Senhor para adorar. Satanás vai roubando o nosso tempo, até dar o nosso tempo de oração. Há tanta coisa para fazer que o tempo de oração sempre fica para depois, sempre para depois, sempre para depois, sempre para depois. E tudo que ele quer é isso, porque um homem fraco é um homem que não tem essa intimidade com Deus. E Satanás vai nos roubando essas coisas. E aí chegou um momento em que Deus fala: agora vocês vão pegar tudo que Satanás roubou, tudo que o inimigo roubou. Quantas coisas o diabo tem roubado da tua vida e que talvez você não perceba. E talvez ele tenha lançado uma sugestão dentro do teu coração dizendo o seguinte: é assim mesmo, é assim mesmo. Quantos de nós estamos vivendo uma situação assim? De falar: não, isso que eu estou vivendo, esse problema familiar que eu estou vivendo, esse problema material que eu estou vivendo, esse problema profissional que eu estou vivendo, é assim mesmo, todo mundo está vivendo. E a gente se encaixa no todo mundo. E eu já disse para você aqui nessa igreja que eu e você não somos melhores do que ninguém, mas uma coisa você pode ter certeza: você é diferente de todo mundo. Eu vou repetir esse negócio porque você não entendeu. Eu já disse para você que eu e você não somos melhores do que ninguém, mas por causa de Deus, por causa da unção dele sobre a tua vida, você é diferente das pessoas que estão lá fora. Mas ainda assim Satanás vai forçando a barra.
E a gente muitas vezes acaba se esquecendo disso, de que há uma unção sobre nós, há uma promessa sobre nós, há a mão do Senhor sobre nós, e a gente começa a pensar que nós somos como aquelas pessoas que estão lá fora, não melhores, mas a gente passa a pensar que não há diferença nenhuma. Há uma diferença sim. Aqueles que aceitaram a Jesus têm uma marca que as pessoas lá fora não têm, a marca do sangue do Cordeiro. Essa marca é tão séria que Satanás não pode tocar você por causa dessa marca. Essa marca é tão séria que Satanás não pode tocar você, não é porque você é bom, não é porque você sabe muitas coisas, é porque Satanás não pode tocar o sangue de Jesus. Ele não pode ouvir falar sobre o sangue de Jesus. E o inimigo está sitiado. Jericó está sitiado. Nós vamos ficar aqui, deixa esse povo lá fora. Nós estamos aqui dentro dessas muralhas, essas muralhas fortificadas. São 2 muralhas, 10 metros de altura. Nós vamos ficar aqui. Vai dar tudo bem. Eles não vão conseguir entrar. E humanamente falando, eu creio que Josué pensou isso também. Josué pensou: se eu não viver um milagre agora, se eu não viver o sobrenatural de Deus agora, eu vou parar minha carreira aqui. E tem muita gente nessa noite aqui, talvez nos assistindo, pensando isso. Se não acontecer algo sobrenatural na minha vida nessa noite, alguma coisa vai ter fim hoje. Mas eu quero te dizer, seja você quem for, esteja você onde estiver, hoje, nessa noite, o Senhor preparou algo sobrenatural para você. Vai acontecer algo sobrenatural, em nome de Jesus. Se você está entendendo, você diga amém. Aí Deus chamou Josué e disse para Josué o seguinte: Josué, eu vou te dar as estratégias, eu quero que você alcance, porque eu tenho uma promessa desde Abraão. Josué, é como se ele dissesse: você não conheceu Abraão, você não conheceu as pessoas que vieram lá para trás, mas a promessa que você está vivendo, a unção que você está vivendo hoje, Josué, é uma unção e uma promessa que está sobre o meu povo desde quando eu levantei Abraão. E eu sou um Deus que cumpro todas as minhas promessas no tempo certo. Josué, hoje é o tempo do cumprimento dessa promessa. Vocês vão se levantar e vão tomar esta cidade. Eu vou dar esta cidade na tua mão, Josué. Olha que coisa tremenda. Eu vou dar o rei desta cidade na tua mão. Eu vou pegar os valentes dessa cidade e vou entregar na tua mão. Porque é uma promessa sobre vocês. Deus falou com ele: eu vou dar estratégias para vocês. E Deus tem algumas coisas interessantes, irmãos, porque Deus às vezes tem umas estratégias que para a gente foge um pouquinho da lógica. Foge da lógica. Porque a gente talvez ficaria pensando: Deus poderia dar a Josué lá uma invenção de uma bomba, né? Estourar uma bomba lá na porta e entrar lá. De repente caiu um negócio lá do céu, um fogo do céu lá, e Deus dá umas estratégias assim. Lembra daquele cego? Levaram o cego para Jesus, falaram com Jesus: o senhor pode curar esse cego aqui? Ele: posso curar esse cego. Então cura ele. Aí Jesus foi lá e cuspiu no chão. Olha que estratégia maluca. Qual é a teologia que vai explicar um negócio desse? Jesus foi lá e cuspiu no chão, fez lama. E eu já disse para você aqui que quando Jesus cuspiu, ele cuspiu, porque Jesus era homem. Mulher cospe assim, ó. Mas homem não cospe assim, não. Você nunca vai ver um homem cuspir. Homem, quando cospe, primeiro ele joga tudo para dentro. Depois ele volta com tudo para fora. Me perdoe falar isso, mas era exatamente o que estava acontecendo. Jesus jogou tudo. Posso curar? É para curar esse cego aí, eu vou curar. Jogou tudo para dentro. Todo mundo. Agora tudo para fora. Aí foi para o chão.
Não me pergunte por que a cor daquilo era verde. Não me pergunte. Mas é assim, irmão. Nós estamos falando de algo que Jesus fez lá. Aí ele abaixou e começou a fazer lama com isso. Ele começou a fazer lama. Aí ele pegou essa lama e foi lá nos olhos do cego. Parece estranho um negócio desse, mas tudo na palavra de Deus tem um sentido. Jesus estava falando para a gente, sabe o que, irmão? Que tudo que sai da boca dele e se mistura no pó que somos nós, vira milagre. O que sai da boca dele e se mistura com o pó da terra que somos nós, se chama unção. O pó da terra sem o que sai da boca do Senhor não tem unção. Jesus fez desse jeito. Agora Deus fala com Josué o seguinte: Josué, você vai dar 6 voltas ao redor de Jericó. Coloca todo mundo andando em silêncio. 6 dias dando volta. Poderia ser 4? Poderia. Poderia ser 12? Poderia. Ser 15? Poderia ser 1? Poderia não ser volta nenhuma? Poderia. Mas quem é que vai questionar a soberana vontade de Deus? Ele disse: 6 voltas você vai dar em silêncio aí. E existe um ditado que diz o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Josué tinha juízo. Falou: gente, vamos obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Você está entendendo o mistério? Diga amém. Aí começaram a dar volta. Ele falou: olha, só que no 7º dia você vai dar 7 voltas. E quando terminar a 7ª volta, você pega todos os que estão com chofar, que é aquele chifre de carneiro, e manda soprar. Quando soprar aquilo, manda o povo gritar. Quando o povo gritar, o milagre vai chegar. Sabe o que eu entendo do grito aqui? E Deus está falando com ele: olha, vocês vão rodear em silêncio. O inimigo estava lá dentro. O que está acontecendo? O que está acontecendo lá fora? E eles estão rodeando todo mundo. E talvez até aquele povo que estava com Josué não estava entendendo muito não. Não sei, Josué mandou a gente rodar aqui. Eu já estou até meio tonto com esse negócio, batata da perna doendo e não sei o que. Nós estamos rodando isso aqui. Aí no outro dia, gente, agora vamos lá, todo mundo preparado, vamos dar outra volta. Aí eu não estou entendendo, ele ficou com esse negócio, está rodando 6 dias. No 7º dia ele falou: o negócio agora, a chapa vai esquentar, porque o chefe mandou rodar isso aí 7 vezes. E na última, nós vamos parar diante da muralha. E aí o pessoal que está com o chofar aí vai encher os pulmões pentecostais, diga amém aí. Vai encher os pulmões pentecostais e vai soprar esse chofar. A gente não vai derrubar nem tampinha. Eu me esforçando com o chofar aqui, treinei isso uns 10 dias. Estou andando na rua, todo mundo. Pisei num shopping lá, todo mundo aqui. Para chegar aqui, Deus falou: quando tocar o chofar, a turma vai gritar. E quando a turma gritar, o milagre vai chegar. Eita glória! A minha parte, irmão, eu estou fazendo, eu estou tocando o chofar.
Eu creio que o milagre chegou. Naquele dia, quando fizeram isso, a muralha veio abaixo. Foi o chofar? Não. Foi o grito do povo? Não. Foi a resposta de Deus à obediência do povo. Diga amém se você está entendendo isso aqui. Deus só estava fazendo de um jeito, de uma metodologia, por causa da obediência do povo. Parece estranho, né? Ah, Josué, a gente vai fazer isso? Vamos começar a bater na porta logo. Não, Deus mandou fazer desse jeito, vamos fazer desse jeito. Você sabe que lições eu tiro daqui? A primeira lição: quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos responde até mesmo antes da gente ter perguntado. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus te responde antes de você perguntar alguma coisa. Josué, ele já sabia que ele tinha que atravessar, mas ele não perguntou para Deus: como isso? Dá uma dica para a gente. Não, como que é isso? No versículo 2 ele diz, começa assim: então disse o Senhor a Josué. Por quê? Porque Josué estava no centro da vontade de Deus. Josué sabia o seguinte: qual é o meu papel? O meu papel é entrar por essa cidade adentro. O centro da vontade, Deus mandou isso, tomar essa cidade. Eu não sei como tomar essa cidade, não sei como que eu vou fazer, mas Deus mandou tomar essa cidade. Antes dele perguntar qualquer coisa a Deus, um homem, quando está no centro da vontade de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, você pode estar dormindo que a resposta vai chegar. Porque o Senhor, quando a gente está na vontade, no centro da vontade de Deus, diz a palavra de Deus, diz o Salmo, que até quando esse homem está dormindo, Deus faz chegar o pão na vida dele. Você não precisa se matar para isso, porque quando você está no centro da vontade de Deus, Deus traz a resposta antes de você perguntar. Isaías 65, versículo 24 diz isso. Isaías 65, o versículo 24 diz: e acontecerá que antes de clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Está aí a promessa. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, você não precisa mais perguntar, a resposta vai chegar. E se alguém perguntar para você: escuta, você sabe como que você vai fazer? Não, eu não sei como eu vou fazer, mas quem mandou eu fazer vai trazer instrução para que eu faça. Está entendendo? Diga amém. A segunda lição que eu aprendo aqui é quando eu estou no centro da vontade de Deus, Ele me faz saber, mesmo antes da batalha, como a batalha vai terminar. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu posso estar no meio da batalha, mas Ele diz: eu vou mostrar para você como a batalha vai terminar, eu vou dar vitória a você. Deus nunca falou que você não teria problema na terra. Jesus nunca falou com você: olha, você nunca mais vai ter problema. Mas Ele disse o seguinte: que se você estiver no centro da vontade dEle, você já sabe o final dessa história. Versículo 2: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Ele está falando isso com Josué antes da batalha. Olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e os seus valentes e valorosos. Você sabe o que significa isso? Josué sabia que o problema estava na sua mão, e ele não na mão do problema. O problema está, faz assim com a mão, coreografia. Pessoal de casa também faz coreografia. Fala assim: olha, o problema, Deus vai colocá-lo na minha mão, e eu vou sair da mão do problema. Está entendendo aí? Caiu uma fichinha aí? Porque tem muita gente que está na mão do problema. Até aquele momento ali, Josué estava na mão de um problema, e um problemão. Como é que eu vou atravessar esse negócio aqui?
Deus falou que a terra era essa aqui, falou para eu pegar as cidades lá, tudo bem, eu vou pegar as cidades. Mas como é que eu vou pegar essa fortaleza aqui? Como é que eu vou entrar nisso aí? Mas quando se está no centro da vontade de Deus, Deus revela para todos nós o final da história. João capítulo 15, se você puder abrir, abra, se adiantar, joga no telão. João capítulo 15, versículos 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fizerdes, presta atenção, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Amém. Traduzindo tudo que Jesus falou, a gente canta muitas vezes, eu sou amigo, eu sou amigo, eu quero ser amigo, eu quero ser amigo. Mas Jesus está falando, olha, você vai ser meu amigo se você estiver no centro da minha vontade. Você vai ser meu amigo se você me obedecer. Eu vou te chamar de amigo, eu vou ter relacionamento de amizade com você se você fizer o que eu estou mandando você fazer, porque é para o teu bem. E se você fizer o que eu estou mandando você fazer, tudo que o Pai revelou para mim, eu vou revelar para você. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Ele está falando com você o seguinte, ele está falando de um negócio prático, irmão. E infelizmente muitos de nós não vivemos isso. Ele está falando o seguinte, olha, eu quero ter um relacionamento com você de amizade. Eu quero ter um relacionamento de intimidade com você. Eu quero ter um relacionamento onde você não esconda nada de mim e eu não esconda nada de você. Mas para ser meu amigo, diz o Senhor, você tem que obedecer às minhas instruções. Se você fizer o que eu estou mandando você fazer, eu vou chamar, eu vou lidar com você como amigo. E como amigo eu te prometo uma coisa: tudo que o Pai falar para mim, eu vou falar para você. Por isso que ele está falando com Josué, algo que vai acontecer. Escuta, você é o Josué do Senhor, levanta a tua mão. Mesmo você mulher, você pode chamar de Josuéia. Fala, eu sou o Josué. Os homens digam, sou Josué, da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Agora só as mulheres, levanta a mão. Fala, eu sou a Josuéia, da minha casa, da minha família, do meu trabalho. Deus tem um objetivo para você, um propósito. Você vai atravessar alguma coisa, está atravessando alguma coisa, tem uma Jericóia à tua frente, mas Deus, Ele quer falar com você o que Ele disse com Josué. Ele falou, Josué, fica tranquilo, você está vendo essa muralha que está aí? Eu vou colocar esta cidade na tua mão, eu vou colocar esse problema na tua mão, eu vou pegar o rei desse problema e vou colocar na tua mão, eu vou pegar esses valentes que estão te assustando, eu vou colocar isso na tua mão, eu vou colocar aquele que está te perseguindo, eu vou colocar na tua mão, aquele que está querendo o teu mal, eu vou colocar na tua mão, aquele que está querendo te sufocar, eu vou colocar na tua mão. Terceira lição que eu aprendo aqui: quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Ele nos dá toda uma estratégia para que a gente alcance a vitória. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ainda que você esteja cercado, ainda que você olhe uma porta que você precisa entrar e você não sabe como entrar nessa porta. Como eu vejo gente aqui assim às vezes, pastor, tem uma porta que se eu entrar por ela, eu vou ser abençoado, eu não estou conseguindo achar a maçaneta da porta. Pastor, tem uma porta que se eu entrar, tudo vai estar bem na minha vida. E por que você não entra? Porque eu não estou achando maçaneta na porta. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus vai nos dar estratégias para que a gente possa entrar por essas portas que o inimigo tem fechado na nossa vida. Se você entende, fala, aham, estou entendendo isso. Josué capítulo, os versículos 3, vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Ou seja, ele passou toda a estratégia. Você vai fazer desse jeito.
Você sabe qual é o grande problema nosso? Primeiro, é que a gente muitas vezes não quer saber das estratégias de Deus. A gente imagina nossa. Ué, a porta está sem maçaneta, eu vou lá e arrombo a porta. Essa é a nossa estratégia. Para outros, a porta está sem maçaneta, então eu vou sair, não vou fazer força na porta, eu vou embora. O nosso problema é que a gente não espera no centro da vontade de Deus, Deus nos dar as estratégias certas para a gente corrigir alguma coisa, para a gente fazer alguma coisa. A gente faz, depois a gente procura Deus. Pode perceber isso? Primeiro a gente faz, depois a gente recorre. Senhor, eu entrei numa situação aí e não sei o que. Quantas pessoas chegam na igreja assim: pastor, tem vigília, hoje tem vigília no milho. Que vigília no milho? Eu vou ficar lá no caroço de milho lá, por quê? Porque eu estou com um problemão, eu entrei aí numa enrascada e eu preciso sair da enrascada. Depois que a gente entra na enrascada, é que a gente vai procurar Deus. É o inverso, irmão. A gente precisa procurar Deus para não entrar na enrascada. A gente só procura Deus depois. A gente acha que a gente tem as estratégias. A gente acha que a gente tem experiência. A gente acha um monte de coisa. E Deus está olhando para a gente. Deus fala: olha, eu tenho as estratégias para você. Eu sei como você vai conseguir isso. É um pai que olha para o filho e vê isso. Lembra do filho pródigo? O pai do filho pródigo? O filho pródigo, ou seja, pródigo significa gastador. Ele saiu: pai, me dá minha parte da herança aí que eu vou embora. O pai entregou para ele. Mas o pai sabia: não vai dar certo isso. Ele está fazendo isso fora da minha presença. Ele gastou tudo quanto ele possuía lá. Porque não perguntou, não teve: pai, me ensina que ia pegar a minha parte. O senhor é um homem que tem uma fazenda, o senhor é um homem que tem bens, me ensina também a produzir alguma coisa. Não, ele pegou tudo e gastou do jeito dele. Ele quis fazer do jeito dele. E Deus sabia. Quando Jesus contou essa história, contou como pai ali, a tipologia de Deus. Aquele homem sabia: o meu filho vai voltar. Deus sabe. Todas as vezes que a gente entra num negócio desse, quando a gente não pergunta, Ele sabe, Ele vai voltar. Ele vai voltar e vai se colocar aqui e falar: pai, eu pequei contra ti e contra o céu. Eu não mereço nem ser chamado teu filho. Mas quebra um galho para mim aqui. Me arruma de volta a vida. Me arruma alguma coisa aqui, porque eu me atrapalhei na vida. Escuta, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, busque as estratégias de Deus, porque Deus orienta, Deus traz orientação. Coloca o teu joelho no chão. Senhor, se for da tua parte, que possa fluir tudo bem, mas se não for, feche algumas portas, faça com que mude tudo isso. Permita Deus entrar na tua história.